Olá, boa noite. Vamos iniciar nossa evangelização com a Bíblia Sagrada. Hoje vamos estar lendo Salmos, capítulo 78, a providência divina na história do seu povo. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestais ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos que nós contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não de nascer se levantassem por sua vez o reviressem, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Prodígio fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fez-los seguir, apalmou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto vendeu rochas e lhe fendeu rocha e lhe deu a beber abundantemente como de abismo. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar a água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele. Se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Como efeito feriu ele a rocha e dela manaram as águas, transbordaram os caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se o fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhe deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre ele a carne como poeira, e voláteis como a areia dos mares. Fê-lo cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer. Pois lhe o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Tinha ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez o que os seus dias se dissipassem no sopro, e seus anos em súbito terror. Quando o fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem fora fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia sua ira e não dá largar toda a sua indignação.
Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem no dia em que os resgatou do adversário. De como no Egito operou ele e os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoar. Converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de mosca que os devorassem, e rãs que o destruíssem. Entregou às lavas as suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuva de pedra lhe destruiu as vinhas, e os seus sincomoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira. Cólera, indignação e calamidade, região de anjos portadores de males. Deus, livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhe a vida a pestilências. Feriu todos os primogênitos do Egito, a primícia da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu e os seus inimigos levou-os até a sua terra santa, até a morte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e na sua estenda fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois provocaram com os seus atos, e os incitaram a zelo com a sua imagem de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Silom, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada e se escolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhe comminou perpetuar desprezos. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes as tribos de Judá e o monte de Sião que ele amava. E constituiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo e tomou dos redios das ovelhas. Retirou-os do cuidado das ovelhas as suas crias, para ser um pastor de Jacó, seu povo, e de Israel sua herança. E ele o apresentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego tudo e todos nas suas mãos, Pai. Eu entrego mais uma vez nossas vidas, nossos entes queridos. Eu te apresento, ó Deus, nesse momento, todos os pedidos de oração, todos que estão pedindo oração pelos que estão enfermos. Que o Senhor possa tocar, Senhor, em cada vida. Ó Espírito Santo, derrama teu poder sobre nossas vidas. Nos livra, Senhor, de todo mal, de toda malícia. Nos livra, Senhor, de toda confusão, de toda inveja. Seja o Senhor em nossas vidas, Pai. Eu entrego, Pai, cada pequenino nas suas mãos. Eu entrego, Senhor, a minha vida e de todos. Seja o Senhor resplandecendo em nossos corações, derramando o seu refrigério, Pai, derramando o seu bálsamo, o bálsamo de cura. Livra, Pai,
E eu entrego tudo e todos nas suas mãos, na certeza da vitória. Também te apresento o Brasil, Pai. Toma esta nação nas tuas mãos, Senhor. Toma nossa liderança. Toma os 4 cantos desta terra. Eu te coloco diante de ti, Senhor, todos pequeninos, Pai. Guarda, livra, Senhor, dessa violência do mundo. Livra, meu Pai, de todo o mal. E eu entrego tudo e todos nas suas mãos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.